Shot Fair 2025, tô aqui com o Vicente, o cara, para não xingar porque o YouTube não gosta, por trás do badalo do capiroto. Então quando você estiver tirando no badalo do capiroto, atira nele, entendeu? Porque ele que inventou essa desgraça, tá? Pra quem não sabe, né, o badalo do capiroto, ele fica armadinho assim. Aí quando você dispara no plate, ele faz isto, e você tem que acertar essa desgraça andando a uma distância absurda, e a gente só se lasca. Só vale me xingar, não pode xingar minha mãe. Fica a dica, tá? Xinga ele, não xinga a mãe. Cara, eu queria que você contasse pra gente a história da Steel Target. Cara, de onde saiu essas ideias, mano? Meu, eu atiro junto com vocês, tá? Eu adoro IPSC, IPSC é o meu esporte de coração, tá? E eu sou metalúrgico. Eu tenho uma empresa, tá? Eu disse, bom, eu preciso sair um pouquinho daquele tiro estático no papelzinho, etc e tal. E o IPSC para mim foi o mundo que permitiu isso, tá? Mas mesmo assim o IPSC também pode se tornar repetitivo, tá? Então eu comecei a pensar em umas maldades. Então todos esses projetos aqui vêm dessa ideia de fazer com que a régua do nosso esporte suba, tá? Para o nosso atleta chegar lá fora e não se assustar com o que vai enxergar. Eu ia te perguntar exatamente isso. Eu não me lembro de ter visto alvos, como o badalo, a gente apelidou, né, do badalo do capiroto, como os badalos, e essas bailarinas que dançam, que não só balançam, nem só, né, como dançam diferente, a gente já tinha visto, já era conhecido. Mas esse tipo de badalo, por exemplo, eu nunca tinha visto, mesmo nas competições externas. Isso aqui veio de inspiração de algum lugar ou tipo bolou do zero? Existe isso em algum outro lugar? Não, eu vejo algumas coisas, mas eu vou adaptando muita ideia. Então, por exemplo, tu atirou também naquele que tem o alvo móvel do carrinho. A montanha-russa lá. A montanha-russa, o half pipe, né? Aquilo diz, puxa vida, um half pipe de skate. Imagina se eu botar um alvo móvel no negócio desse aí, o que pode acontecer? Deu boa? Deu. Tá? Eu queria botar um no chute e não me deixaram. Ele pôs! A desgraça pôs! Desgranhudo, ele pôs! Sensacional. Então, essa ideia, elas vão surgindo. Por exemplo, eu criei um outro alvo móvel agora, tá? A gente está muito acostumado com um alvo móvel que só sobe e desce. Ou que só balança. Tá? Eu fiz um alvo agora que a tua criatividade permite montar o que quiser. Com 3 uniões, com juntas rotativas, modulável, que parece um Lego, vai montando, é um troço maluco. Isso aí me deu na telha de fazer numa noite. Fui para frente do computador, fiz o projeto, no dia seguinte estava executado. Mas isso basicamente é um alvo só que você consegue mudar, montando ele diferente e você muda o movimento. Exatamente. Tá? Então essas coisas vão aparecendo, por exemplo, os parabalas, né? Os parabalas foi da necessidade dos clubes indoor de poder fazer transição contra as paredes. Não só contra o fundo, fazer os disparos. Então essas coisas todas vão surgindo. E é fantástico, eu adoro fazer isso, adoro. Eu conheci teus alvos no Ultimate, né, do Cortez, em fevereiro, se eu não me engano, desse agora de 2025. Cara, eu achei fantástico, eu tive a oportunidade de atirar, não em um, mas acho que em todos os alvos que você teve. Sim, eu fui a montanha-russa, o bonde, o badalo, a bailarina maluca, cara, a gente atirou em todos eles. E, cara, não só elevou o nível da prova, como trouxe desafios novos, e eu, provavelmente, foi o que eu mais achei legal. Sim. Né? E até então eu não te conhecia, né? Então eu xingava só o Cortez, agora eu vou xingar vocês dois. E, cara, toda vez que a gente vê isso aqui, a gente acha, cara, existe a técnica pra acertar, tem a forma e tal, mas, cara, ver o pessoal se lascando, a minha última pista, cara, foi legal demais. A gente ri, a gente acha graça disso, então... Não, e o importante também, né, a segurança do metal, tá? Isso é fundamental. A história da Steel Targets, ela meio que se confunde com o Jaime Saldanha, tá? Por quê? Porque eu tinha o projeto da Steel Targets, os metais todos desenvolvidos, etc., há um bom tempo, tá? Só que aqui no nosso país tem uma cultura de que é perigoso atirar no metal, porque vai voltar projétil, vai voltar partícula, vai levar para a lua, né? Vai levar para a lua. Não. Depende do material. O material certo não traz problema. Tanto que, pode lembrar, no Ultimate, voltou algum tipo de partícula em ti? Eu não me lembro de ter voltado nada. Todas as provas que a gente coloca metal, eu no final faço questão de passar todos os ROs, etc, para ver se alguém teve material voltando. E não volta, porque o material é adequado. Tá? Uma vez eu encontrei o Jaime em Punta del Este, tá? E a gente conversando, assim, não conhecia ele não me conhecia. Tá? Eu disse, puxa, Jaime,
atira em metal? Ele disse, sim, atira em metal, mas é difícil. Aqui no Brasil a gente não tem metal legal para atirar e tal. Eu disse, eu posso te mandar uma amostra? Mandei uma amostra para ele atirou no nosso metal, adorou, e a gente começou a vir algumas coisas novas. Então, o pleitezinho que bate e volta é uma ideia do Jaime que a gente desenvolveu. Menos trabalho para ir buscando. Né? Exatamente. Então, daí surgiu a vontade de dizer, não, vamos disponibilizar isso para o mercado, para poder justamente esse objetivo de ir melhorando o nosso esporte, tá? De ir subindo a régua e agregando algumas dificuldades que o pessoal não via antes. Tá? Eu tenho um grande... Cara, eu posso dizer que é o nosso mago, né? Que ele diz o seguinte no nosso squad de PSC, né? Você atirou mal, foi inútil. Você se divertiu? Me diverti. Então foi um bom dia, cara. Foi um ótimo. Se você não se divertiu, não tem graça. Perfeito. Posso contar pra você? Esse negócio deixa nossas pistas muito divertido. A gente fica puto, mas em dia é muito mais divertido. É verdade, é Velho, verdade. Obrigado, Cara, tá? obrigadão. Ó, pistas do Steel Target. Você vai xingar, mas é legal. Só de 2025, vai conhecer.